Fala, pessoal. Ok? Assim ele vai, mas daquela outra forma ele não tá vendo. Tá, então, beleza. Então, gente, vamos continuar aqui. Os tumores, né, podem ser malignos ou benignos, né? E aqui essa questão da distribuição, né, ocorrência em homens e mulheres, né? Tem questões relacionadas ao câncer que está né, relacionado aos hábitos de vida do paciente, tá? Então, por exemplo, aqui ó, no câncer de traqueia e pulmão, a gente pode verificar a ocorrência, às vezes, mais no sexo masculino, né? Isso devido ao hábito de, antigamente, os indivíduos do sexo masculino né, terem hábito de fumar, por exemplo, mais do que as mulheres, né? Até esse gráfico aqui, né? A gente teve um período, foi passado, de análise de casos para que esse gráfico pudesse ser montado, né? Câncer de estômago aqui tem a ver com os hábitos, às vezes no homem um pouco maior a incidência, né? Questão de bebidas alcoólicas. Outras questões a gente tem ali meio a meio, né? Como câncer de pele, leucemias, tá? Por quê? Os fatores que estão relacionados ao câncer, eles, né, têm questões ligadas que são questões genéticas e tem algumas questões que são questões ambientais, tá? Que a gente vai ver o que é um fator genético e o que é um fator ambiental que pode estar relacionado ali ao câncer. Bom, gente, então a terminologia do câncer, né? Como que a gente faz para falar se é um tumor benigno, se é um tumor maligno, tá? Primeira coisa, nos tumores benignos, tá? A gente adiciona oma, né, ao tipo celular. Então, por exemplo, se é um fibrócito, né, a gente coloca um fibroma, tá? Então, ali é um tumor benigno, né, nos fibrócitos, tá? Nas células adiposas, nas células gordurosas, então seria um linfoma, tá? Então, sempre quando a gente pega um diagnóstico, vai dar uma olhadinha no exame, tá? E tem esse sufixo oma, tá designando um tumor benigno, tá? Então, linfoma, adenoma, tá? Então, é uma neoplasia, é uma multiplicação anormal de células naquele local, formando esse tumor, mas ele seria benigno, tá? Lembrando que, para ele sendo benigno, é porque ele não forma metástase, tá? Ele não tem ali aquela característica daquele tumor que vai se espalhar no nosso organismo, tá? Os malignos, pessoal, a gente tem ali a terminologia conforme a origem, tá? Não é, isso aqui a gente não pode confundir, não é conforme onde o câncer se encontra, tá? É conforme o tecido ali que ele foi originado, tá? Se o tumor foi originado nas células epiteliais, né? A gente tem os carcinomas, tá? A maioria dos tumores, dos cânceres são carcinomas, tá? Então, é o que? É o tumor que foi originado, tá? De células epiteliais, tá? Quando ele é originado de células do tecido conjuntivo, né? Tecido cartilaginoso, tecido fibroso, a gente chama de sarcomas, tá? Então, por exemplo, como que a gente faz isso? Né? A gente pega o tipo celular mais o sufixo sarcoma, tá? Então, por exemplo, se for no fibrócito, né? É um fibrosarcoma, olha a diferença, né? Lá em cima, né? A gente tem um fibroma, né? Só o fibroma é benigno. Agora, quando é um fibrosarcoma, quando tem esse sufixo sarcoma, está designando um tumor maligno, né? Liposarcoma, tá? Então, quando a gente tem esse sarcoma, está designando malignidade, tá? Seria o potencial desse tumor se espalhar, gerar metástases. Eu vou explicar ainda nos próximos slides, tá, gente? Mas gerar metástases em células de outros tecidos, tá? E aí, uma outra terminologia que a gente tem são as leucemias e os linfomas, tá? Que é isso? Quando essas multiplicações anormais
acontecem nas células sanguíneas, né? Em diferentes células da resposta imunológica, a leucemia, e os linfomas, especificamente nos linfócitos, né? São aí células de defesa do nosso organismo. Pessoal, para que a gente tenha uma mutação na célula, né, estudos mostram que a gente precisa ir, né, para que a gente tenha ali, realmente no final uma célula maligna, os estudos mostram que a gente precisa de acumular aproximadamente 10 mutações, tá? Então, por exemplo, uma célula normal, aí ela adquiriu uma mutação, tá? Então, nesse caso aqui, ainda não é uma célula cancerígena, tá? Então, ela vai adquirindo uma segunda mutação, uma terceira mutação, até que ela se torne ali uma célula, né, cancerígena, tá? Por isso que quando a gente faz, às vezes, o Papa Nicolau, já perceberam que nem, né, em alguns, né, laboratórios, vem escrito assim, grau 1 de Papa Nicolau, grau 2 de Papa Nicolau, grau 3, né? Esse grau, ele fala né, um nível aí de mutação da célula, tá? Mostra, às vezes, que a célula está sofrendo algumas modificações. Mas, assim, para que isso, né, seja uma modificação, para ela se tornar um tumor, tem que ter ali mais ou menos 10. Então, isso leva aí algum tempo, né? De acordo com o órgão, de acordo com o tecido, de acordo com a célula, e de acordo com o fator que induziu aquela mutação, tá? A gente vai ver que várias questões podem induzir a mutação na célula, né? Então, a gente tem, no caso, né, que eu mencionei Papa Nicolau, infecções virais, tá? Seria ali o HPV, outras questões que causam mutação são radiação, né? Radiações ultravioletas, produtos químicos, certas drogas, tá? Então, isso vai ali atuar no DNA, vai promover uma lesão no DNA da célula e gerar essa mutação, tá? Sendo que a cada vez que a célula vai sendo mutada, tá? Ela vai adquirindo um fator de multiplicação maior, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa última célula, eu tive uma, duas, três mutações, né? Então, a gente teve ali, depois dessa terceira mutação, quarta, quinta, cada vez que ela muta, ela vai adquirindo capacidades maiores de proliferar. Por isso que a célula cancerígena, ela forma aquele tumor, tá? Vocês vão aprender aqui nessa aula por que que as células tumorais, elas se multiplicam muito e elas geram esse tumor, tá? Então, gente, vamos começar a conversar aí. Qual que é a diferença dessas células, né, tumorais? Então, aqui eu tenho ciclo celular, né? Quem faz ali tópicos comigo, né? A gente teve essa aula de mitose, né? Então, aqui no ciclo, gente, a gente tem uma fase de intervalo, né? A gente tem o gap 1, onde a gente vai produzindo ali as substâncias para a divisão celular, e o gap 2, que é o ponto de checagem, né? Que a gente já conversou a respeito disso. Nesse gap, pessoal, o que acontece? A célula tumoral, ela perde aquela capacidade de entrar em apoptose, tá? Quando tem algum erro que, né, ou seja, uma mutação no DNA dessa célula, né? Que essa fase é uma fase de revisão no ciclo celular. Então, normalmente, né, no ciclo celular, na formação das células filhas, a célula, né, que tem ali algum erro, né, nesse ponto de checagem, ela entra em apoptose, ela entra em morte programada, tá? Mas a célula que é tumoral, né, ela perde essa habilidade. Então, mesmo com esse erro, né, seja uma mutação de ponto, seja uma deleção, uma partezinha do DNA, tá? Os raios ultravioletas promovem danos, promovem quebra, tá? Os produtos químicos aqui, ou pode ser um fator genético também, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? Mas então, nessa fase aqui de gap, ela perde essa habilidade, né? E aí, então, as células, elas vão se multiplicar mesmo com. Pessoal, tá me ouvindo bem?
Às vezes dá uma travada, mas eu não Então tá, só para saber se eu não estou falando sozinha aqui. Bom, gente, então essa questão do desenvolvimento do câncer, né? A gente fala que ele se desenvolve por evolução clonal, tá? Então a gente tem ali no início, né, a mutação das células tumorais e a evolução do tumor, tá? Que a gente chama de evolução clonal, tá? A primeira parte seria aí a iniciação, tá? As primeiras mutações que geram ali uma vantagem do crescimento da célula. Como vocês estão percebendo? Olha, da primeira opção aqui, né, da primeira ilustração, até o final aqui, né? A gente vai ter camadas e camadas de células, né? A cada mutação que a gente vai percebendo, olha, a gente vai tendo camadas maiores. Isso é a formação de tumor, tá? Então, é isso aqui, ó. Cada mutação da célula, ela vai adquirindo vantagem de crescimento, tá? O que vocês têm que entender, gente? Quando a gente fala de tumores, de câncer, o crescimento celular não é o crescimento da célula, tá? Quando a gente fala crescimento celular, é a multiplicação da célula. Isso é o crescimento, tá? É o crescimento do tecido, tá? Então, isso tem que ficar bem claro aí para vocês. Sempre que vocês estiverem lendo o artigo, na hora de estiver dando uma estudada lá no livro, tá? Sempre em tumores, crescimento celular é a multiplicação dessas células, tá? Então, a gente tem essa fase inicial, né? Depois a fase de promoção, né? Então a gente tem ali mais vantagens ainda nesse crescimento, nessa multiplicação celular. E a fase aqui de evolução clonal. Na fase de evolução clonal, tá vendo? É quando essas células já tiveram, né, X mutações que adquiriram ali, começaram a adquirir questões que são relacionadas ao câncer, né? Questões relacionadas ao tumor, questões de malignidade, tá? Então, quando já houve essa evolução clonal, essas células podem adquirir fatores que mostram ali relação com malignidade, com propensão ali a gerar metástase, tá? É importante falar aqui, gente, que nem todo tumor, tá, pode evoluir para um tumor maligno, tá? Então, às vezes, a gente pode ter esse processo aqui de evolução clonal, mas não ter, né, desenvolvimento da célula tumoral, que é a progressão do tumor, tá? Então, só aqui a gente pararia aqui, no caso, nos tumores benignos, tá? Então, quando tem essa progressão, a gente tem essa característica diferenciada de malignidade, e aí, gente, olha, a multiplicação é muito maior, tá? Então, gente, como que essas células tumorais, elas se diferenciam das células normais, tá? Primeira coisa é inibição, tá? Por contato. O que é isso? Aqui a gente está vendo um esqueminha, né? Estou fazendo uma proliferação celular numa plaquinha no laboratório, né? Que chama placa de Petri. Estou cultivando essas células, tá? Então, uma proliferação normal, a gente vê a formação de um tecido onde uma célula fica certinha, uma do lado da outra, tá vendo? Formando um tapetinho bem bonitinho de células, tá? Nas células tumorais, que está aqui embaixo, né? Quando a gente faz o cultivo dessas células, o que a gente percebe? Que elas perdem a inibição por contato, tá? Então, o tecido vai crescendo, ó, e mesmo depois que elas estão umas do ladinho das outras, o que a gente percebe? A proliferação celular, ela continua, né? E aí, ó, o crescimento, tá vendo? Fica uma célula, uma por cima da outra, né? Perde essa inibição do contato, tá? Então, isso aqui seria o crescimento desordenado, né, das células tumorais, porque elas não param de se multiplicar, mesmo quando tem um contato certinho, quando o tecido já está todo prontinho, as células normalmente param, né? Aqui, ó, o tecido já estava todo prontinho, né? A gente não tinha nem espacinho ali sem células,
mesmo assim elas continuam a sua multiplicação, tá? Então, esse fator, gente, chama perda de inibição por contato, tá? Um outro fator, gente, é que as células tumorais, ela tem necessidade reduzida de fatores de crescimento. O que é um fator de crescimento? É uma proteína, tá? Na superfície das células, a gente tem um receptor de fator de crescimento, esse é um laranjadinho aqui que está ilustrado, tá? Fator de crescimento são proteínas que, né, são ali levadas para as células que fazem com que elas se multipliquem, tá? A célula tumoral, ela precisa de pouca proteína dessa, tá? Então, se ela recebe um pouquinho só de fator de crescimento, ela já consegue se multiplicar de forma excessiva, né? De formas ali anormais. Ela precisa de pouco fator de crescimento em relação a uma célula normal. O que mais, gente? Quais são as características do tecido aí tumoral, tá? Ela tem menor necessidade, né? Quando a gente está falando aí principalmente do câncer, né? Que seria o câncer maligno, né? Menor necessidade de adesão ao substrato, tá? Então, gente, e elas também secretam proteases, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, né? Elas podem formar esse tumor, né? E aí, gente, como elas não ficam só ali aderidas, né? Elas vão enraizando, elas vão aprofundando, né? Formando as metástases. Elas não ficam só aderidas ali, elas podem se aprofundar, tá? E aí, essa questão de aprofundar e formar metástases é muito auxiliada por proteases, tá? As células tumorais, elas secretam esses proteases, né? É uma proteína que vai degradar o tecido que está aqui debaixo, ó, tá? Então, ela vai só migrando, vai só descendo e aprofundando no tecido, tá? Então, a protease auxilia muito nesse processo de formação de metástase, tá? Lembrando que essa protease é a proteína produzida pela célula tumoral, tá? Então, ela está aqui no início, né? Formando esse tumor, né? E depois ela vai só aprofundando, escavando aqui, entre aspas, o tecido, formando as metástases. Como que é isso? Né? Então, professor, o que é isso? Como que forma metástase, tá? Então, gente, olha, o início do tumor, né? Antes de ter metástase, a gente tem que ter o tecido, né? Conjuntivo. E aqui, o que eu falei? As células tumorais, elas vão avançando, né? Então, elas vão descendo ali no tecido, secretando proteases, né? Que fazem com que elas possam continuar esse movimento de migração ali, né? A gente fala de enraizar no tecido, tá? Aí, gente, o que acontece? Pode chegar um ponto, né, que essas células atingem um vaso circulatório, tá? Então, vocês lembram, né, da permeabilidade vascular aí? Ela pode passar, né? Essas células tumorais, elas conseguem entrar e penetrar, né, no vaso sanguíneo. Então, é a partir desse momento, gente, que é ali a possibilidade de gerar metástase. Então, ela começa a circular, né? Então, vamos supor que seja um câncer que foi originado na mama, né? Entrou aqui, invadiu, entrou na corrente circulatória, né? E aí, gente, depois, gente, essas células, elas resolvem sair em algum momento, em algum certo ponto, né? E se sair uma, duas células, ó, como elas têm essa capacidade de proliferar, né? Elas não entram em apoptose, elas perdem a adesão por contato, né? Aí elas geram a metástase, elas começam a se proliferar em outro local. Então, conversando aí do câncer de mama, a gente pode supor aqui que seria, por exemplo, um novo tumor nos linfonodos, por exemplo, né? Que é uma metástase comum do câncer de mama, tá? Então, começa a gerar um novo tumor, né, naquele local. Então, como que a gente sabe que é uma metástase e não é um novo tumor, né? Porque as características das células, né, são células ali
provenientes, né, da mama, né? Então, a morfologia da célula que a gente acha na metástase é igual, né, à morfologia das características do tumor inicial. Por isso que a gente fala que é uma metástase, né? E não um novo tumor, né? Bom, gente, quais são os outros fatores, então, que fazem, né, com que a célula se prolifere mais e que ela geralmente forme o tumor, tá? Fatores relacionados à angiogênese, tá? O que é isso, pessoal? É a formação de novos vasos sanguíneos, tá? Então, as células tumorais, elas formam novos vasos sanguíneos, tá? Naquele ambiente que ela está crescendo, né? Então, elas secretam fatores, né? Que é VEGF, que são fatores ali que estimulam a proliferação celular, tá? Porque o tumor vai crescendo, né? Então, aquele local onde houve crescimento, né, onde houve a proliferação de células, aquelas células que proliferaram, elas também precisam de nutrição, tá? Então, elas secretam esses fatores de crescimento para que novos vasos sanguíneos, onde a angiogênese é isso, a formação de novos vasos, tá? Então, elas secretam fatores de crescimento para que novos vasos sanguíneos sejam formados ali para nutrir essas células, tá? E aí, gente, esse bloqueio da apoptose, né? Uma outra característica que faz com que a célula tumoral só cresça, né? Ou seja, que o tumor só multiplica, né? Porque as células normais, elas entram em apoptose, né? Cometem suicídio depois do seu ciclo celular, né? Ali dos ciclos celulares esperados com aquele tipo de célula. Ou então, quando tem um erro na fase de checagem, a célula entra em apoptose, tá? As células tumorais, ou seja, as células cancerígenas, perdem essa habilidade, elas não entram em apoptose, tá? Então, a tendência, gente, do tumor é só se multiplicar, né? É só ali o crescimento do tumor, por causa desses fatores de ganho que a gente está conversando das células tumorais. Bom, gente, então o que leva ao câncer? Né? Os fatores ambientais e os fatores genéticos ali, que podem levar ao surgimento do tumor, né? Então, a gente tem, né, o fator genético, que são genes herdados, tá? Genes BRCA, por exemplo, são genes de câncer de mama, tá? Ou fatores ambientais que podem fazer o quê? Promover uma lesão, né, uma mutação no DNA, tá? Essas luzes ultravioletas, gente, esses produtos químicos, todos eles conseguem atingir o núcleo celular, tá? O núcleo da célula. E uma vez que atingem ali o núcleo celular, né, a gente pode ter uma alteração na sequência das bases nitrogenadas ali do material genético, que gera uma mutação, tá? Então, pessoal, produtos químicos, infecções virais, o hábito de fumar, né, o tabagismo, alcoolismo, tá? Todos esses fatores ambientais podem levar ao surgimento do câncer, tá? Ou fatores genéticos, tá? Dentro desses fatores genéticos, a gente tem o câncer familiar, né? Que é uma mutação hereditária, né? Ou uma mutação somática, tá? Que é um câncer esporádico, ele não foi herdado, né? Dos seus familiares, mas, né? Houve uma mutação celular que, né, no indivíduo que gerou esse câncer ali posteriormente, né? Ele foi dado, não câncer familiar, mas essa célula sofreu essa mutação. Bom, gente, com relação a vírus, né, que estão relacionados aí ao surgimento dos tumores, né, existem dois principais relacionados aí. Professora, esses medicamentos são para quê? Não entendi. Esses medicamentos que a slide anterior podem causar o câncer, eles servem para quê? Peraí. Eu. Medicamentos. São medicamentos que podem causar, tá?
O sulfan é anti-inflamatório. Então, mas eles servem para quê? Ah, tá. Anti-inflamatório, tá? Tá bom. São drogas anti-inflamatórias. Obrigada. Bom, gente, dois vírus que estão relacionados aí ao tumor, tá? A gente tem, principalmente no câncer de fígado, né? A gente tem o vírus da hepatite B, tá? Que aumenta cerca de 200 vezes, né? O risco do paciente ter o tumor, né? O câncer de fígado. E o HPV, né? Que é o câncer de colo de útero, tá? Papilomavírus, que aumenta também a chance do indivíduo ter esse câncer, tá? E aí eu sempre gosto de fazer vocês pensarem, né? O porquê, né? Que vocês acham que esses vírus podem estar relacionados ao câncer, né? Então, gente, vocês já fizeram, já estudaram em aula de replicação viral, o que vocês sabem, né? Que o vírus, quando ele infecta uma célula, ele induz a maquinária da célula, né, a produzir os seus próprios elementos virais, né? Então, quando ele está infectando uma célula, ele injeta o seu material genético no material genético da célula, tá? Para a célula produzir os elementos virais. Então, essa inserção de uma nova parte de material genético promove uma mutação, tá? E aí, essa mutação, né, induz, no caso, né, do vírus HPV ou então do vírus da hepatite B, pode induzir ao tumor, tá? Na questão do HPV, né, a gente tem também as verruguinhas, né? Eu tenho o HPV que causa câncer de colo de útero, mas também tem os HPVs ali, né, relacionados a essas verruguinhas, tá? Então, com relação ao câncer de útero, gente, somente os genes E6 e E7, tá? São HPVs importantes ali para câncer cervical, né? Para câncer de colo de útero. As outras linhagens, as outras cepas de HPV, outros genes, não estão nessa lista de importância, tá? Então, às vezes a gente faz um exame, né? Muitas vezes, assim, a gente fica até preocupado, porque o HPV é muito importante, tá? Quer dizer, é muito prevalente. Na população dos Estados Unidos, a maioria das mulheres tem, tá? Aqui também, a maioria das mulheres tem, às vezes a gente tem essa infecção, porque nem sempre essas infecções por HPV geram essas verrugas, tá? Nem na região genital. Então, às vezes a gente tem uma infecção assintomática, tá? E aí faz um exame e detecta se foi infectado ou está infectado pelo HPV e fica meio preocupado, nossa, será que é câncer de útero, tá? Não é assim, a gente tem somente esse E6 e o E7 são os oncogenes mais importantes, tá? Então, fazer um exame, fazer um Papa Nicolau e ter esse HPV positivo não é para já descabelar, né? A gente tem que ficar acompanhando, olhar, mas não quer dizer que teve o HPV, que é aquela espécie de HPV que está relacionada com o câncer de colo de útero. Bom, gente, a questão das bases genéticas ali do câncer, né? A gente pode ter o câncer herdado, então são genes, né, que são hereditários, né? As mutações, que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Ou então, pessoal, quando, né, a gente teve um reparo insuficiente, às vezes uma lesão mesmo, tá? Na célula, uma radiação, ou promover uma lesão no DNA e houve um reparo ineficiente, tá? Da DNA polimerase, por exemplo, a gente tem ali a evolução para esse tumor, tá? Alterações cromossômicas, né, que podem levar aos tumores. Então, o primeiro deles, gente, a gente chama de deleção, tá? Aqui, ó, tem, né, o par de cromossomos, e a gente pode perceber que a gente teve uma perda aqui de alguma parte desse cromossomo, tá? Quando isso ocorre, a gente chama de deleção. Então, é um fator genético que pode levar ao câncer, tá? Então, deleção pode ocorrer por fatores químicos, por erros na mitose, tá?
radiações, tá? O outro, a gente fala de ganho, tá? Então, é quando a gente tem aqui no exemplo, né? O indivíduo tem um par aqui, né, de cromossomos, e a gente tem uma trissomia, tá? Então, ele ganhou, né, um cromossomo que há mais, por exemplo, né, nesse par de cromossomos dele. Então, isso pode, né, estar dependendo, né, de qual que foi ali o cromossomo que adquiriu essa trissomia, isso pode estar relacionado à evolução, né, que a gente chama de promoção do tumor, evolução do tumor, tá? As relocações, né? E que é, quando a gente está tendo a divisão, a mitose, os cromossomos na hora do pareamento, né? Eles podem se parear, tipo, de cabeça para baixo, né? Que a gente chama de inversão, tá? Translocação. Ou inserção, eles podem se parear de forma errada, tá? Pareamento dessas cromátides irmãs, tá? E isso também pode gerar alguns tumores, tá? Bom, gente, então toda essa questão da evolução dos tumores, né, está muito relacionada com os genes que a gente tem, que são genes propensores do tumor, né, e os genes que vão bloquear esse tumor, tá? Todo mundo tem genes protetores, tá? Que vão ali, né, nos proteger a todo momento dessa progressão, dessa evolução do tumor, tá? São genes de reparo ou genes supressores, tá? Então, o oncogene, tá, gente? É o gene ali que tem um padrão dominante para proliferação anormal, tá? Então, para o indivíduo ter o tumor, a gente vai ter que ter um equilíbrio de quanto que ele tem de oncogene, tá? De genes que estão relacionados à proliferação celular, e o tanto que ele tem de genes protetores, tá? Que são genes ali que estão implicados na parada da evolução desse tumor, tá? Então, a gente tem vários oncogenes que são identificados, tanto em espécies humanas quanto, né, carimbom, galinhas. Então, o que eu estou querendo mostrar? Diferentes espécies, né, de animais também possuem, né, a evolução de tumores ali relacionados, tá, a um oncogênio. Esses oncogenes, gente, o que eles fazem? Eles levam, né, a informação lá para o DNA da nossa célula e faz com que essa célula adquira esses fatores de crescimento, tá? Então, por exemplo, né, eu tenho um oncogênio, eu tenho um fator de crescimento aqui, né, na superfície celular. Esse fator de crescimento, recebido aqui pelo receptor, né? Chama receptor de fator de crescimento, e é processado por proteínas, gente, que chama proteínas transdutoras de sinal, tá? Então, o fator de crescimento é levado por essas proteínas até o nosso DNA, tá? Os oncogenes, eles estimulam, né, essa proliferação, eles estimulam essa produção desses fatores de crescimento que são levados, né, por transdução de sinal até o DNA da célula, tá? Lembrando mais uma vez que fator de crescimento é o quê? Multiplicação celular, não é a célula crescer. Aqui, gente, um slide só mostrando, né, quando a gente faz um diagnóstico por contraste, né, esses pontinhos brilhando, né, seriam ali as lesões tumorais, tá? Quando às vezes, né, eu falo assim, aquele filme A Culpa das Estrelas, né, não sei se vocês viram, que, né, tem dois menininhos que têm, né, diferentes tipos de câncer, e aí o nome do filme é A Culpa das Estrelas, assim, às vezes a gente nem para pensar o porquê, né? Porque quando a gente faz o diagnóstico de imagem, né, a imagem por contraste mostra pontos brilhantes, né? Então é o tumor ali, na verdade, sendo evidenciado, né? Então é a fase feia, assim, por trás do nome do filme, tá? A Culpa das Estrelas é por causa desses pontinhos brilhantes.
Você acabou de estragar o filme, professora. Eu sei. Todo mundo fala isso. Ai, gente, então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui mostrando, né, essa questão dos oncogênitos produzindo esses fatores de crescimento e sendo levados ali o fator de crescimento à proteína, modificando a expressão ali no DNA da nossa célula, tá? Então aqui, ó, o fator de crescimento que é estimulado pelos oncogênitos, são recebidos pelos receptores celulares, tá? E aí ele é levado para as proteínas, que são as transdutoras de sinal, tá? Aqui, gente, é o poro nuclear, né? Vocês lembram lá da minha primeira aulinha, né? O poro nuclear faz essa comunicação entre o citoplasma e o núcleo, tá? Então, essas proteínas transdutoras de sinal que levam esses fatores de crescimento até o DNA, elas passam através do poro nuclear, né? E chegam ali ao nosso DNA, tá? Então, a gente vai ter um fator, um ganho na questão da proliferação celular, tá? Então, gente, o principal fator de crescimento, né, que a gente tem ali é o TGF alfa, tá? E as proteínas que estão ali envolvidas nesse processo de transdução de sinal, elas são denominadas RAS e RAF, tá? Que levam esse fator até ali o nosso DNA. Bom, gente, aí tem a parte, né? A gente está falando dos oncogênitos, que são os genes que estão relacionados ao tumor, né? E tem a parte legal, porque a gente também tem genes protetores, tá? E é ali que são os genes denominados guardião do genoma, tá? A expressão de tumores nos indivíduos, ela seria muito maior, né? Se a gente não tivesse esses oncogenes, esses genes protetores, tá? Porque a gente ali teria os oncogênios, e aí a expressão dos tumores, né, o número de câncer, a incidência de câncer seria bem maior, tá? Então, a gente também tem os genes guardiões, que são os genes protetores, tá? Do nosso genoma. O principal deles a gente chama de P53, tá? O que ele faz? No momento que ele detecta que é um DNA quebradinho, né? No momento que ele detecta um erro aqui, né, no material genético, um erro no DNA, ele faz o quê? Ele para o ciclo celular, tá? Não deixa aquela célula se multiplicar, tá? Ou então, pessoal, o que ele pode fazer no momento desse bloqueio aqui, né, dessa lesão? Ele induz a célula a entrar em apoptose, tá? Ele induz a célula a morrer. Ou seja, o gene P53, ele impede a proliferação de células que estejam aqui, ó, essa lesão, estejam lesadas, tá? Seja lesão por radiação, por produtos químicos, por drogas, tá? Então, a gente tem ali, né, a proteção contra o câncer acontecendo a todo momento, a toda multiplicação, a todo ciclo celular nas nossas células, né, do desenvolvimento celular, a gente tem a atuação do P53, tá? Isso, tá? A partir de uma lesão, tá? O P53, ele promove ou a apoptose, né? Ou ali o reparo da célula tumoral. E aqui, pessoal, estou falando a respeito do câncer de mama, tá? Então, como a gente conversou, o tumor, né, ele pode acontecer por fatores herdados, né, ou por fatores que são ambientais, tá? No câncer de mama, a gente tem muita questão herdada, tá? Que é ali quando a gente herda o gene BRCA1, tá? Ou o BRCA2, tá? Então, o câncer de mama está muito relacionado com o fator ali familiar, né? Então, por isso, a gente vai no ginecologista, ele pergunta, tem alguém, né, com câncer, tumores, tá?
E por causa desses dois genes principais aqui, BRCA1 e BRCA2, tá? Eu dou sempre o exemplo, né, do caso da Angelina Jolie, que teve um tumor familiar, né? A irmã, a família dela tinha esse gene BRCA, né? E ela fez ali ela tirou a mama preventivamente, tá? Porque ela fez mapeamento genético e ela sabia que ela tinha o gene BRCA, tá? Então, ela não quis correr o risco de evoluir para o tumor, que ela tinha um gene, né? Que era o gene que estava relacionado com o câncer de mama. E ela fez uma mastectomia preventiva. Ela tirou a mama, né? Depois ela fez a reconstituição, né? Super linda, maravilhosa. Mas ela impediu ali, no caso, né? Tirando a mama, a evolução desse tumor. E também, né, gente, a gente sempre tem que falar que a gente está sempre avançando nas questões de tratamento, né? A gente tem os genes protetores, né, que a todo momento estão lutando e participando desse processo de impedir que os tumores aconteçam no nosso organismo, né? Nós temos também a quimioterapia, né? Temos, principalmente agora, né, que é uma droga mais nova, tá? Os bloqueadores de apoptose, tá, gente? Os alvos terapêuticos para apoptose. Então, na verdade, essa droga ela induz a célula a entrar em apoptose, tá? Porque, né, as células tumorais, elas perdem a capacidade de entrar em apoptose, tá? Então, a gente está desenvolvendo essas drogas, né? São alvos terapêuticos para apoptose. A gente induz, a gente força essa célula que não iria entrar em apoptose, que não iria morrer, a gente força ela a entrar, tá? E as drogas mais novas são as Adriana. Oi. Então, essas drogas é para bloqueio de apoptose ou estimulação da apoptose? Para bloquear, tá? Porque a célula tumoral, ela não morre, tá? Ela não entra normalmente em apoptose, tá? Então, ela vai ali, na verdade, ela vai, na verdade, estimular a apoptose, tá? Ah, tá. Ela ali, passei o olho ali no bloqueio, mas é o contrário, tá? A célula tumoral, ela não entra em apoptose, e aí esses alvos terapêuticos que a gente está produzindo, ela induz a célula a entrar, tá? Então, é como se a gente fosse forçar a célula para morrer, tá? Entendi. E ali, gente, bloqueio de angiogênese, tá? Por quê? E sim, aqui a gente bloqueia, tá? Porque se a gente não coloca vasos sanguíneos chegando, né, naquelas células tumorais, aí a gente não tem como nutrir aquelas células do tumor, né? E a célula vai morrer, tá? Porque ela precisa de nutrientes, precisa de proteínas. Então, se a gente bloqueia a angiogênese, né? Se a gente bloqueia os vasos sanguíneos que estão chegando ali naquele local, a gente impede a proliferação celular também, né? E o outro, né, novinho aqui, que é o Herceptin, tá? O Herceptin, tá vendo aqui na superfície da célula? A gente tem uma célula normal, e essa segunda célula aqui é uma célula tumoral, tá? O que acontece nas células tumorais? Elas possuem mais aqui, ó, receptores de fatores de crescimento, né? O que é aquele fator de crescimento? É um fator de proliferação celular. Então, as células tumorais têm mais, tá? Essa droga, o que ela faz? Ela se liga a esses receptores aqui, ó, de fatores de crescimento, tá? Então, o que elas vão fazer? Elas vão bloquear a multiplicação da célula, tá? Quando um anticorpo, na verdade é um anticorpo, né, bloqueador. Então, quando ele se liga nesse fator de crescimento aqui, gente, aquele fator de crescimento, né, que estimula a proliferação celular, ele já não consegue se ligar aqui mais nesse receptor, tá? Então, impede essa multiplicação, impede a proliferação celular. Ok, pessoal? Gente, Eu não entendi, Adriana. espera só um pouquinho, que agora eu vou finalizar aqui a gravação.